Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Jesus, a essa casa aqui amada. Espero de coração que todos possam encontrar o que vieram aqui buscar, seja saúde, equilíbrio, paz, que Deus possa agraciá-los. Alguém pela primeira vez em nossa casa hoje? Opa, vou começar assim, tá? Por aqui. Nessa fileirinha, Eliane, a tia do César. Quem precisa saber? Seja muito bem-vinda, tá, querida? Mais alguém aqui dessa fileirinha? Levanta o braço. Qual o nome da senhora? A Belícia não deixa eu escutar direito, por favor. Mônica. Seja muito bem-vinda, Mônica. Mais alguém aqui? Não? Nessa fileirinha do meio? Qual o nome? Gente, traduz pra mim. Gelsa. Artista, viu, Gelsa? Seja muito bem-vinda, Gelsa. Lá no cantinho, André. Seja muito bem-vindo, André. Aliás, todos são muito bem-vindos. Vocês novos, não sei se novos na doutrina, isso interessa muito aos palestrantes, mas se vocês desejarem algum tipo de formação, funcionamento da casa, grupos de estudos, atividades, é só procurarmos após a reunião. Boa noite ao pessoal do Facebook, lembrei, sejam todos muito bem-vindos. E nada de entrar e depois sair não, hein? Deixe o seu like ali, faça um comentário e assista, porque está imperdível a palestra de hoje. Muito bem, companheiros, para nós nos harmonizarmos, eu vou convidar o companheiro Augusto para fazer a leitura da nossa página de abertura. Augusto, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Madalena. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena? Em primeiro lugar, somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido, antes, ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma, entretanto, bastou um encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Obrigada, Augusto. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, imaginar a imagem do Mestre Jesus ou um lugar bem agradável. Deus de infinita bondade e misericórdia, Mestre amado Jesus,
nossos anjos guardiães, espíritos protetores desta casa amada, nós lhe agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, buscando através do estudo, da assistência à palestra, aprendermos um pouquinho mais com a nossa evolução. Que possamos, Pai, estar de corações abertos para assimilarmos os conteúdos que muito gentilmente os nossos companheiros, Lenilson e Bianca, vieram trazer-nos. Pedimos então, Pai, que eles possam ser abençoados, emanados na sua luz, para que possam assim tocar os nossos corações. Abençoa, Pai, cada um de nós, cada lar aqui representado, e que possamos assim estar todos juntos na mesma sintonia com uma aprendizagem. Se conosco, Pai, agora e sempre, graças a Deus. Então, o tema de hoje, Maria de Magdala, interessantíssimo, né? Reencarnar na própria existência. Convidamos então os nossos companheiros, Lenilson e Bianca. Então, meus irmãos, muito boa noite. Que Deus nos abençoe, né? Porque vir a essa casa assim é sempre uma experiência muito interessante. Porque desde a entrada até chegar aqui em cima, a gente vai se enchendo assim de uma emoção. Porque a vida sempre vai trocando, né? Conosco. O que a gente emana e o que o outro troca. E nessa vibração a gente vai se encantando, né? Com esses momentos. Então, eu sempre digo que quando a gente se propõe a fazer um estudo assim, é sempre importante a gente saber isso, uma troca. Troca daquilo que cada um de nós já aprendeu e vamos trocar, né? Assim, essas vibrações amigas que nos acolhem e que faz com que a gente, assim, comece agradecendo, né? Porque olha só, o trabalho que essa pessoa teve para preparar essa página. Não é isso? Olha, não tem um carinho, né? Não tem um cuidado que a pessoa teve em procurar, né? Efetivamente uma página que encaixasse, né, Bianca? Perfeitamente, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui de volta na Macaxá, né? Estávamos aqui semana passada, bem pertinho de vocês, vivendo um momento muito especial, que é o momento Comerge. Para quem não conhece, é a confraternização das mocidades espíritas, e tem vários rostinhos que a gente se encontrou lá. E quem pôde desfrutar sabe o quanto foi especial estarmos aqui, né? Quem não desfrutou, ano que vem tem mais, aproveitem. E propagandas de comércio fora a parte, é sempre muito gratificante estar de volta, realmente, como o Lenilson fala, né? Nessa casa, que é uma casa assim, de uma energia muito, muito bela. Além do aspecto físico, né? A energia espiritual que nos abraça, que nos acolhe, que nos conforta quando a gente chega aqui. Então é muito bom. E hoje a gente trouxe esse tema, Maria de Magdala, reencarnar na própria existência, né? Será possível isso? E aí a gente vai refletir juntos aqui, como o Lenilson falou, nesse diálogo, nessa conversa, acerca da história desse ser chamado Maria de Magdala. A história que a gente traz na noite de hoje, ela é do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que traz textos muito bonitos acerca do Evangelho, das passagens de Jesus,
mas com detalhes muito primorosos, muito bonitos. E a escrita de Humberto de Campos era assim muito poética. Às vezes a gente não vai conseguir traduzir a escrita, então quando chegar em casa tem sempre lá um PDF, né, no celular mesmo. Baixem esse livro porque vale a pena você ver a descrição que ele faz de cada personagem que a gente conhece, às vezes de forma tão passageira, né? Então vale a pena. Eu já fiz a segunda propaganda da noite, hein? Então vamos lá. A terceira que eu estou vendo ali, olha, as 4 propostas achei muito bacana, que a gente só vê aqui, né? De se tornar tarefeiro, quem está chegando novo aí, olha, já vai viajando, grupo de estudo. Então vamos lá, né? Vamos. A gente trouxe para acompanhar o estudo alguns trechinhos que no final a gente vai apresentar uma surpresa para vocês. Então, Maria, bela mulher de Magdala, um coração sedento de amor, vida de desencanto e dor. Buscava ao bel prazer e na paixão amenizar o vazio intenso da sua vida de ilusão. A gente já vai criando assim uma atmosfera para a gente saber quem é Maria, né? Nas lutas que ela enfrentou e tudo aquilo que ela vivenciou para se transformar nessa mulher que foi a primeira, não é isso? Que Jesus apareceu após aqueles 3 dias, né? Ele esteve sepultado e retornou aí. Então, a gente trouxe essa imagem que ela é muito interessante, porque ela traz, olha só, o mar da Galileia, né? O lago de Genezaré, que naquela época, né, era rodeado por uma quantidade muito grande de pequenas cidades. Eram cidades assim, muito pobres, né, muito carentes, cidade com 100 habitantes, com 150, 200 habitantes. E algumas outras com uma proeminência maior, né, devido às mercadorias que passavam por lá. Então, quando a gente olha esse quadro, ó, as cidades de Betsaida, Cafarnaum, Corazim, ali, ó a Magdala ali, onde é que está? Não é isso? O Tiberíades. Então, nesses locais aconteceram, gente, muitas vivências com Jesus. A gente vê lá naquele quadro do outro lado, eu vou me aproximar aqui para falar para vocês. Ó, naquela numeração que coincide, olha só, no número 1, Jesus acalma a tempestade, ó, lá naqueles momentos que os apóstolos ficaram desesperados, né? Jesus foi acordado e teve que acalmar a tempestade. Ó, no número 2, ele manda demônios para os porcos, né? Aí tinha alguns obsidiados, Jesus, com a sua força moral, consegue tirar aqueles obsidiados e transferir para uma manada de porcos. No número 3, naquela região, aquele alimento que ele deu, né, a mais de 5.000 pessoas. No número 4, anda sobre as águas. Quando ele convida Pedro, né, para participar com ele daquela caminhada sobre as águas, Pedro começa a dar os primeiros passos e de repente a confiança fraquejou um pouquinho, a falta de fé, e ele começou a afundar. Então, nesses ambientes todos, Jesus, ele foi assim, construiu uma história. E olha que Magdala era bem perto, ela estava nesse ambiente. Então, Maria, na verdade, ela conhecia as histórias que se propagavam, né, do Cristo. Ela que morava em Magdala, quando você pensa em Magdala, você pensa numa cidade da região dos lagos, que tinha um clima ameno, e as pessoas o que faziam? Nas minhas férias eu vou lá para Bacaxá, vou para Saquarema. E lá eles falavam assim, não, eu vou para Magdala, né? Que era um ambiente assim, acolhedor. E era uma cidade onde
se passavam muitas riquezas, porque as caravanas, né, com as pessoas que faziam esse mercado de cidade em cidade, passavam por Magdala. Então, vejam bem que Maria vivia, né, nesse ambiente onde o comércio era muito forte, onde passavam muitas caravanas e gente, pessoal, muito influente. Porque nessa época, os romanos que tomavam conta da região tinham os seus indicados políticos. E era assim, na verdade, Maria, no palacete que ela tinha, ela recebia muito dessas pessoas que eram aqueles poderosos da época, né? Só que eles só iam até ela à noite, para que ninguém soubesse, por exemplo, que um sacerdote tivesse visitado a Maria de Magdala. Então, nessa época, ela era conhecida como a pecadora de Magdala, porque o estilo de vida que ela escolheu para aquela época era difícil, não é isso? Então, nesse palacete, ela recebia essas pessoas para noites de deleites, etc. e tal. Mas aí, gente, aconteceu que um dia um mendigo bateu a porta do palacete. E você sabe que esses ambientes têm sempre vigilância, né? Tem os porteiros que tomam conta do ambiente, e o cara batia na porta dizendo: eu quero me encontrar com a senhora. Aí o porteiro, né? Ô rapaz, que negócio é esse que você vai querer entrar aqui no palacete? Maria recusou até um príncipe hoje, que ela não estava se sentindo bem. Por quê? Maria, ela tinha momentos assim, muito prolongados, que uma obsessão de muitos irmãos vibrava nela. Então ela se sentia assim, incapaz, né? Sonolenta, porque a obsessão que ela passava era muito forte. Então tá lá aquele mendigo querendo entrar no palacete e o vigilante lá do portão não querendo entrar. Só que o cara, ele não desistiu. Não, você pode dizer para ela que ela está me esperando. Aí ficou naquela discussão, né? Entra, não entra. O cara foi tão incisivo, o mendigo, que o porteiro deixou ele entrar. Aí foi entrando, né? Os criados encaminhando ele para o quarto de Maria. Quando chegou lá, a criada entrou no quarto para chamar Maria, mas ele não esperou, ele foi entrando. Ele dizia assim: senhora, senhora, Maria estava naquele torpor, sabe? Sem entender o que estava acontecendo. Aquele homem no meio da noite que entrava no seu quarto. Senhora, senhora, acorda. Ele veio, ele está perto. Aí a mulher, assim, sem entender o que estava acontecendo: mas quem é você? Aí ele: mas você não se lembra? Naquele dia que você vinha com a sua liteira, eu no meio do caminho, eu te pedi ajuda, porque eu precisava ver Jesus numa cidade distante, mas eu não tinha recursos. Então, nesse dia, você me jogou uma moeda de ouro. Olha só, ele estava contando: você jogou uma moeda de ouro para mim ajudar, mas você me fez um pedido. Você me pediu que se você encontrasse com Jesus, você ia conversar com ele dizendo o seguinte: se ele, além de curar a lepra do corpo, ele também era capaz de curar a lepra da alma. E aí a gente começa a refletir: o que impedia Maria de se encontrar com Jesus? O que tornava ela prisioneira desse mundo? Já pararam para pensar?
O que prendia a Maria a esse mundo que ela vivia atualmente? E a gente? O que nos prende? Quais são as coisas que nos tornam presos? É para pensar, né? Joana de Ângeles tem uma página que se chama Emoções Perturbadoras. Está lá no livro Momentos de Esperança. E essa página fala que nós nos tornamos presos através das nossas emoções que ainda são perturbadoras. E ela comenta que nós temos um ego que ora ele está lá em cima, se acha muito bom, se acha o dono da razão, se acha melhor que as outras pessoas. E outras horas o nosso ego está lá embaixo. A gente se acha a vítima da situação, se acha o pobre coitado. Então, essa oscilação desse nosso ser, né, que ainda é tão desequilibrado, faz com que a gente se prenda. E aí a gente se prende a quê? A gente se prende às coisas materiais, aos nossos bens materiais. A gente se prende à nossa casa, ao nosso carro, ao nosso trabalho. A gente se prende às pessoas, né? Quanto a gente é apegado aos nossos amores, aos nossos amigos, aos nossos familiares. E isso faz com que a gente se prenda. Eu hoje vindo para cá recebi a notícia de uma amiga que desencarnou. E como foi difícil o desencarne dela. Ela tinha uma filha, ela teve um câncer de mama há 10 anos atrás. E de lá para cá ela vem lutando no processo. E assim, a gente viu o quanto, às vezes, o que o outro passa, que sirva de exemplo para a gente refletir na nossa vida, né? E o quanto foi difícil ela desencarnar, porque ela está num estágio terminal já há 2, 3 meses, né? A dificuldade, e eu conversava até com a minha irmã acerca disso, o quanto às vezes a gente se apega, né? Talvez se a gente fosse mais livre de confiar na proposta da espiritualidade, na certeza de que a gente não morre com esse corpo. Acho que muitas das nossas coisas seriam mais fáceis, porque a gente sabe, a gente enquanto espírita, né, que a gente estuda e a gente sabe que a vida não termina aqui, mas isso, no saber, não quer dizer que a gente vai colocar em prática com facilidade. Então, às vezes a gente se apega muito e isso é muito difícil. E Joana de Ângeles fala desses apegos que a gente tem, um apego emocional, que a gente precisa de determinadas pessoas para viver a nossa vida, para ser feliz. E ela traz alguns conselhos para a gente, porque ela fala que nós precisamos criar hábitos saudáveis. Assim como a gente criou o hábito de se apegar, seja ao que for, né? Nós precisamos criar hábitos saudáveis. E ela começa com o primeiro, que ela fala assim: considera a própria fragilidade que não te faz diferente das demais pessoas. Todos nós somos iguais, né? Todos nós estamos passando, cada momento, um vai estar passando por uma fragilidade. E às vezes aquele que está mais forte sustenta, mas todos nós estamos no mesmo processo evolutivo. Aqui não tem um porque está falando aqui na frente que seja melhor do que o outro que está sentado, do que o outro que está lá embaixo na cantina, né? Do que o outro que às vezes nem conseguiu chegar aqui. Todos nós estamos nesse mesmo processo evolutivo e a gente precisa se colocar como iguais, né? E ela continua: observa o esforço do teu próximo e valoriza-o. Porque às vezes é muito fácil a gente reconhecer o nosso esforço, mas saber do esforço que o outro está tentando fazer, está tentando ser melhor, que naquele momento é aquilo que ele tem a nos oferecer, é preciso a gente olhar com mais reflexão acerca do que o outro está trazendo para a gente. Um terceiro ponto: treina a paciência ante as ocorrências desagradáveis. Esse é bom, hein? Tenho certeza que o pessoal de Bacaxá aqui faz esse treino constante.
Porque lá em São Pedro às vezes é meio difícil, né, Deus? Treinar paciência, gente, como é complexo esse hábito, né? Criar esse hábito de treino, de paciência, é algo que a vida nos exige. Ainda mais no mundo que a gente vive super acelerado, né? Você pega um celular, você quer ligar logo, você fala com a pessoa, você manda uma mensagem no WhatsApp e às vezes você não espera 1 hora. A pessoa não atendeu, falando, não viu a minha mensagem, né? E às vezes a gente vai se perdendo nesse turbilhão de coisas que a gente vai vivenciando. Quarto ponto, reflexiona quanto à transitoriedade da posse. Tudo que nós temos hoje, esse corpo daqui a pouco não nos pertence. E às vezes a gente vai fazer um passeio, a gente sente falta do travesseiro, a gente sente falta do copo, de coisas tão pequenas, mas como a gente é ainda apegado, né? Quinto ponto, medita sobre a necessidade de ser solitário. Porque na verdade a gente está sempre em conjunto, mas a nossa reforma é individual. A nossa atitude é só nossa. Então, essa questão de ser solitário é da gente ter essa certeza de que eu sou autor das minhas atitudes. Embora a gente esteja no grupo, embora a gente esteja em vários locais, mas nós temos que ter essa certeza de que eu sou um ser único e eu respondo por todas as minhas atitudes. E o penúltimo, propõe-te a adaptação ao dever, por mais desagradável que se te apresente. Se nós temos coisas aqui a cumprir, são deveres, né? E às vezes é o dever de ser filho, é o dever de ser esposa, o dever de ser mãe, o dever de ser funcionário, ser patrão. Cada um tem os seus deveres e às vezes não são nada agradáveis. Mas se a gente parou ali, não é à toa. Se a gente está naquele momento, não é à toa. Eu digo isso de carteirinha, né, Nilce? A gente tem uma questão familiar, que é a mãe com Alzheimer, e assim, o dever ali nos chama. É o dever de ter a paciência, que às vezes a gente não tem. Não é porque a gente está aqui em pé, que a gente estuda, que a gente tem essa paciência, né? É o dever de cuidar, é o dever de estar presente. Então, são deveres que às vezes a gente não são fáceis, né? Mas a gente precisa, porque é esse dever que vai fazer a gente se exercitar para ser melhor um pouco. E o último que ela fala é aprende a repartir, mesmo quando a escassez caracterizar as tuas horas. O repartir não é só algo material, né? A gente reparte muito mais, a gente reparte um sorriso, a gente reparte um olhar, a gente reparte uma oração no momento de desafio de alguma pessoa. A gente pode repartir muitas coisas na nossa caminhada, né? E aí ela coloca isso pra gente, porque na verdade as nossas emoções ainda são adoecidas. E só o treino, quem treina aí na academia para perder os quilinhos, para manter a forma, é só o treino que vai fazer com que a gente melhore as nossas emoções, equilibre cada emoção que a gente tem ainda em desequilíbrio. E aí a gente continua a nossa história, né? Mas que novo amor era aquele apregoado aos pescadores, por lábios tão divinos, pelo Rabi da Galileia. E aí, diante daquele convite, Maria de Magdala começa a pensar como ela iria chegar em Cafarnaum, os olhares de todas aquelas pessoas, ir à casa de Simão, como Simão a receberia em sua casa. Mas o desejo de ter com Jesus já chamava o coração de Maria. Então ela resolve ir, pega a embarcação, desce em Cafarnaum e não estranho, os olhares eram muitos. À medida que ela foi entrando à casa de Simão Pedro, todos aqueles olhares julgadores de como pode essa mulher
vir ter com Jesus, até que ela encontra um olhar lá no final. Um olhar que era brilhante, um olhar vivo, um olhar que acolhia e que abraçava Maria. E não fosse mais espantoso, Maria olha aqueles lábios que pronunciam Maria. E ela fica espantada, porque como podia Jesus chamando ela pelo seu próprio nome, se ela nunca tinha tido com Jesus, se ela nunca tinha encontrado com Jesus. E Jesus vai chegando, se aproximando de Maria. Naquele momento não mais importava Maria os olhares das outras pessoas que estavam próximas, não mais importava os olhares, os pensamentos, as falas de julgamento, não mais importava, porque ela se sentia acolhida. E eu penso aqui, imagina a gente olhar os olhos de Jesus. Imagina a gente ser recebido num local pelos olhos de Jesus. Aquele olhar que não se importa com as nossas emoções perturbadoras. Aquele olhar que olha e que acolhe, porque sabe ainda da imaturidade da nossa alma. E Jesus, ao olhar Maria, ele sabia de tudo que passava no seu coração. Sabia o ponto principal, que ela estava pronta para uma mudança na sua vida. Então, Maria começa a conversar com Jesus. Fala: Senhor, eu tenho vontade de seguir a Ti, mas será que Deus vai me aceitar da forma que eu sou, ainda tão pecadora? E Jesus começa a conversar, falando das boas novas do Evangelho, e fala: Maria, a tua vontade é grande e suficiente para que sigas a Deus, e Deus há de te aceitar, porque o que importa dentro de cada um de nós é essa vontade, é esse desejo de realizar. E ele começa a falar que todos nós que estamos aqui, nós somos como grandes casas quebradas, mas que naquelas casas em ruínas, todas quebradas, a vegetação vai tomando conta e floresce. E essa imagem é muito bonita, né? Quem nunca passou por uma casa em ruína, toda abandonada, e que floresce no telhado, na porta quebrada, na janela, como a vegetação toma conta? E Jesus falava: Maria, você é como uma casa em ruína, mas a flor que brota é a esperança de Deus, é a esperança de seu refazimento, da seu desejo de renovar. Então, Maria começa, nessas perguntas, e ela fala: Senhor, então eu desejo realmente seguir. E ele fala para ela: sinta como que fosse um sol a te iluminar, porque nesse caminho não é mais o caminho da porta larga. Viveste muito tempo caminhando pela porta larga, pelas coisas, pelos prazeres da vida, mas esse caminho que estás a escolher nesse momento, esse é o da porta estreita. Em muitos momentos você saberá que terá que passar por uma porta estreita. Então continua esse diálogo de Maria, né? Quando a gente começa a conversar, sobre a porta larga e a porta estreita, a gente chega nessa parte de virtudes e vícios, e que a gente sabe exatamente o que é isso, porque como nós somos assim muito semelhantes, o que um sente, o que um já desenvolveu, o que um ainda não conseguiu alcançar, é muito comum. Essa necessidade que cada um de nós tem é bem assim semelhante de uns para os outros. Então, quando a gente pensa numa virtude, o que é uma virtude, gente? É um comportamento que a gente adquiriu e aquilo está firme dentro de nós.
Mas o vício também é semelhante. É um comportamento que a gente adquiriu e a gente não consegue se livrar dele. Porque ele é difícil. Por quê? Ele foi repetido por muito e muito tempo. Então, quando a gente pensa que cada um encarnou com objetivos claros, né? De se reencontrar consigo mesmo, de reformar o ser que nós não mais queremos ser. Porque a verdade é isso. Quando que a alma decide reencarnar? Quando no plano espiritual ele está tão cheio de culpas. E lá no plano espiritual é diferente daqui. Aqui a gente tem um corpo físico que como se envolvesse, né, o nosso cérebro. Então a sensação não é tão forte. Mas lá, sem o corpo físico, gente, as sensações são muito mais difíceis. Então, quando um ser acha que aqui na vida está difícil, o que ele pensa? Eu acho que se eu partir para o lado de lá, tudo vai ser mais fácil. Mas esse é um grande engano que a gente comete. Porque do lado de lá é tudo muito mais intenso na nossa vida. Então, o que nós viemos fazer na verdade? A gente veio atravessar algumas vivências que irão nos ajudar a modificar esses hábitos. Os vícios que são difíceis de você quebrar, porque quando o vício começa, não tem um macarrão, é um macarrão só, você quebra ele. Mas no transpassar das reencarnações, se eu acostumei a roubar, por exemplo, é difícil você se livrar desse vício, porque ao invés de um macarrão só, é um feixe que você não é capaz mais de quebrar, porque aquilo se firmou dentro de nós como uma marca. Então é muito difícil. Então pense em Maria. Pense em Maria. A Maria já foi jovem, mas um dia, numa desilusão amorosa de um jovem, ela resolveu, os pais a expulsaram de casa e ela resolveu tomar um novo rumo na sua vida. Então, olha o trabalho que essa mulher fez para sair daquele comportamento, daquele vício. Pensa na gente, quantas vezes a gente tenta eliminar de nós um determinado comportamento e que a gente não consegue? Quanto, gente? Quantas vezes a gente não diz assim, eu vou recomeçar, porque até agora eu não consegui efetivamente me transformar. Então, essas experiências que a gente vai viver são fundamentais para essa mudança que Maria também fez. Aí tem uma fórmula, é uma fórmula secreta que eu trouxe para vocês hoje. Essa fórmula, gente, não tem erro. Se a gente assumir essa fórmula como aquela infalível, não tem como não dar certo. E essa fórmula é assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês conheciam essa fórmula? Fácil, né? Todos nós conhecíamos. Só isso, né? Só isso. Mas olha o trabalho, gente, que é fazer isso. Porque todo dia na nossa vida, como que eu vou amar a Deus? Para amar a Deus, eu preciso amar a vida. Será que eu estou confortável com a minha vida? Será que as coisas que acontecem comigo, eu consigo vivenciar sem me irritar, sem reclamar, sem maldizer, sem buscar culpados? Se eu não consigo fazer isso, eu ainda não estou amando a vida e não estou amando a Deus. E aí chega no ponto que é mais difícil, porque a gente vai trabalhar as pessoas que estão no caminho conosco. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí você pensa, eu preciso aprender a amar meu próximo. Mas você se gosta? Você se gosta? Você olha para o espelho, você já consegue enxergar em você os talentos que você tem? A tua alma já está com a centelha divina acesa?
Porque se eu não consigo fazer isso comigo, como é que eu vou conseguir fazer com o outro, gente? Não tem como. Por isso nós precisamos inverter o processo. Ame-se, goste-se, apaixone-se por você mesmo. Você tem defeitos? Claro que tem. E suas qualidades? Então, quando a gente quer acender em nós a autoestima, esse trabalho tem que começar em nós. Identifique em que você é bom e fala assim, poxa, eu sou bom nisso. Isso vai alimentar dentro de nós a vontade de desenvolver outras coisas boas, outros talentos, outras virtudes. Porque enquanto a gente está sempre se culpando dos nossos vícios, o que acontece? A gente está sempre se sentindo culpado, sem motivação, gente, para viver. Então é difícil. Então aprender esse movimento de amar é fundamental. Maria, ela tinha tudo, gente. Ela tinha beleza. Ela era admirada, desejada, querida. Mas aquela alma, ela sentia fome. Sabe? Ela tinha fome de amor. Amor verdadeiro. Então, quando o mendigo diz para ela, eu sinto que Jesus te espera. Olha só, o mendigo parece que inspirado, né? Ó, Jesus te espera. E Maria vai lá, né? Enfrentando, como Bianca falou, os olhares dos apóstolos, principalmente de Simão Pedro. Pedro, ele ficava na porta assim, ó, querendo observar tudo que acontecia entre Jesus e Maria. Uma desconfiança, né? Como se Maria fosse a última pessoa que ele pudesse aceitar dentro da casa dele. Aí, Maria, observando isso tudo, ela pergunta a Jesus, Senhor, tem esperança para mim? Vocês podem imaginar quando a nossa alma está machucada, ferida, em pedaços, sem autoestima nenhuma, gente, sem desejo de viver. Quando a gente fala, Senhor, tem esperança para mim? Aí Jesus dá uma resposta para ela que serve, gente, para a nossa alma. Ele fala assim, a mim não me interessa o que tem sido, mas sim me importa o que pretende fazer de ti, o que pretende fazer amanhã. Essa é a lógica que a nossa alma precisa desenvolver. Porque Deus, Ele não quer saber o que nós fomos, o que nós fizemos. Quando a gente entende que Deus quer ver quais são as nossas propostas para daqui para frente, gente. É isso que a gente precisa deixar vibrar dentro da nossa alma, porque quando você tem certeza que você está num processo de amadurecimento da alma e tudo que a vida te apresenta hoje é oportunidade. A vida não quer te julgar, te condenar, te culpar. Ela quer que a gente abra a alma para aquilo que a gente pode viver. Então, quando você vê Maria perguntar isso para Jesus e ouve essa resposta, a alma não acende. É isso que a gente precisa fazer, deixar a alma se acender, não é isso? E aí ela fala assim, Senhor, o que eu gostaria que me disseste? O que eu deveria fazer? Aí Jesus, na simplicidade, fala assim, ama Maria, ama os teus filhos. Aí Maria olha para Jesus, Senhor, até hoje eu não consegui ter filhos. Aí Jesus olha assim, profundamente no olho daquela mulher, gente, e ele fala assim, Maria, ama os filhos sem mães e ama as mães
sem filhos. Desde aquele momento, a alma, gente, ela se modificou, gente. Porque imagina você receber uma vibração na alma desse jeito. Não é isso? A mudança que ela fez na vida dela, não é isso? Foi muito grande. Não é isso? A gente vai ver no desenrolar da história de Maria o quanto essa mulher, gente, lutou e se transformou. E Jesus e Maria, aí Maria olha para a porta e vê o olhar de Pedro. Quando vê o olhar de Pedro, ela pergunta: Senhor, mas quando tu partires, o que será de nós? Porque ela já ficou preocupada, né? Porque com Jesus ali, os apóstolos iam tratar ela bem, né? Mas e quando Jesus partisse, como é que ia ser? Aí Jesus fala assim, para resumir, ele diz assim: cada um de nós tem uma tarefa, tem uma missão. Cumpra a sua missão, cumpra a sua tarefa, e tudo mais Deus proverá. Como se dissesse para cada um de nós que a gente fica muito preocupado com o que o outro vai falar de nós, a forma que a gente vai ser julgado. Mas fundamentalmente, como o Bianca falou, nós precisamos tratar de nós. A evolução é individual. Muitos nos ajudam, a gente se junta assim, a vibração nos acolhe, mas no íntimo de nossa alma, a transformação íntima é individual. Então, quando Cristo diz assim, para a gente ter força, para a gente ter coragem, da gente olhar a vida e fazer o que é necessário. Gente, a gente não precisa ler mais nada nessa vida. A gente já sabe o que fazer. Não é isso? Todos nós sabemos quando a gente acerta, quando a gente erra. Não existe dúvida na nossa alma nesse ponto. Então, esse é o caminho. E o exemplo da Maria, né, é fantástico para a gente poder vencer essas situações. Esse homem meigo e sereno compreendeu a sua aflição, levanta os olhos Maria e ama de todo o coração. Essa é a vibração que efetivamente fez Maria mudar, né, o percurso que ela tinha. E aí a gente se pergunta, né? Mas Maria era um espírito já avançado para amar dessa forma, né? Mas ela era uma pecadora. E nós? Nós também não somos considerados os pecadores? Será que a gente tem esse potencial de amor dentro de cada um de nós? Sim, todos nós temos esse potencial de amor. E às vezes a gente espera grandes feitos, né? Como espíritos tão evoluídos que vêm e passam no nosso caminho. Chico Xavier, que era um exemplo de amor. A gente tem hoje o Divaldo Franco, né? Com uma mansão do caminho que abriga tantas crianças. A gente vai encontrar a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, muitos e muitos espíritos que passam. Mas eu tenho certeza que cada um de nós conhece alguém que já dedica esse amor, que já faz um trabalho que às vezes é tão simples, que às vezes a gente não considera como um grande feito, mas que já é um trabalho, um exercício, como Joana de Ângeles falava no início, desse treino de amar. Ama os filhos que não têm mãe, ama as mães que não têm filhos. E aí eu vou trazer para vocês uma história de uma vizinha minha que mora de frente da nossa casa. Ela é evangélica e ela não teve filhos. E há 9 anos atrás a minha irmã teve um câncer de mama. E a partir daquele momento, a nossa mãe já estava com Alzheimer. Então a gente que tem os pais com Alzheimer, você se sente meio órfão, né?
você não tem o colo, você não tem o abraço, você é o abraço, você é o colo, né? Você troca, inverte os papéis. E ela, a partir do momento que minha irmã pegou o diagnóstico, todas as noites, até a data de hoje, ela vai na casa da minha irmã. E ela senta, ela faz oração, ela conversa, ela ri, ela brinca. E quando eu vi essa fala, né, de Joana de Ângeles, a pessoa que me remeteu aqui, entre nós os pecadores, foi essa mulher. Essa mulher que é mãe, porque ela se tornou o papel de mãe para mim e para minha irmã, de alguém que ela não tem filhos, mas ela faz esse papel de mãe na nossa vida. Então, assim, eu tenho certeza que cada um vai lembrar de alguém que faz esse papel de amor. Então, o amor, ele não precisa de grandes feitos, ele não precisa de ser glorioso, ele não precisa de luxo, ele não precisa de muita coisa. O amor é um pequeno exercício que a gente começa a fazer dentro da nossa casa, quando muitas vezes a gente precisa silenciar, na nossa casa, quando a gente precisa, às vezes, de um abraço simplesmente, né? Então, são muitos os exercícios que o amor nos possibilita. São infinitas as condições de amar, né? E Joana de Ângeles, mais uma frasezinha que eu trouxe dela, ela fala assim: nós já conhecemos um pouco do que é o amor maternal, paternal, filial. Mas o amor, ele não se apega, ele não sofre a falta, mas ele simplesmente flui, porque ele vive no íntimo do nosso ser. Então, ele vai fluir. Se a gente se permitir, seja em pequenas atitudes, esse amor vai fluir, porque nós somos criados para amar, né? Nós somos filhos de Deus. E aí, a gente continua a história. O amor cobre a multidão dos pecados. Eu estarei ao teu lado, te espero na casa do Pai. E então Jesus desencarna, né? E quando Jesus ressuscita, quem ele procura? Como estava na página inicial, né? Maria de Magdala. E realmente aquela página traz o grande sentido. Por que Jesus, tendo tantas pessoas que ele amava, tendo tantos amigos, ele vai procurar Maria de Magdala, a pecadora? Porque simplesmente ele queria deixar mais essa lição para cada um de nós. Porque ela era pecadora igual a todos nós, né? Então, o processo de mudança que ela fez na própria existência, durante a própria existência, ela se torna digna, né, de receber Jesus, de ver Jesus durante aquele todo processo. E então Maria resolve acompanhar os discípulos. E vocês acham que ela conseguiu? Não conseguiu. Imagina se a gente vai deixar acompanhar a gente, uma pecadora, ela mesmo que já sabia. E Maria se entristece muito quando ela é rejeitada por todos os apóstolos que não permitiram que ela seguisse junto propagando a boa nova. E aí ela se recorda lá daquela fala de Jesus, da porta estreita. Então, Maria, olha, lembre-se da porta estreita, do caminho estreito. Que às vezes a gente quer as coisas muito fáceis, né? E nem sempre elas são fáceis. Às vezes é aquele caminho mais difícil, mais longo, que vai trazer mais aprendizado e vai trazer mais crescimento para a gente. Então, ela começa a receber propostas para voltar à vida anterior, por sua beleza, pelo seu encantamento, mas ela resiste e começa a trabalhar para o sustento próprio, até que ela ouve que está chegando um grupo de leprosos à cidade. E ela vai ter com esses leprosos, porque eles queriam ver Jesus. Eles ainda não sabiam, não tinha WhatsApp, né, naquela época. Eles ainda não sabiam que Jesus tinha partido. Imagina você com uma doença incurável, tendo a chance de ser curado, uma doença que te excluía da sociedade,
Imagina você saber que alguém te cura. O quanto de esperança isso não trazia para uma alma. E você chegar no local e saber que aquela pessoa não está mais ali. Imagina, né? O quanto de frustração, de decepção, de tristeza. E Maria, pensando nesse grupo de leprosos, vai ter com eles. Mas logo que imediato eles são expulsos da cidade. Então Maria resolve segui-los. E ela acompanha aquele grupo até o Vale dos Leprosos. E todas as tardes ela se reunia com eles abaixo de uma árvore, uma sombra muito boa, muito bonita, e falava da boa nova de Jesus, de tudo aquilo que ela lembrava, que ela tinha vivenciado com Jesus. É bacana porque nem ela acreditava que ela seria capaz de relatar as coisas do Cristo, mas aquilo foi, né? Ela foi relatando todas as experiências que ela vivenciou com Jesus. E pessoal, ela ficou com os leprosos durante 10 anos. Imagina um ambiente, né, inóspito, sem recursos, na verdade era uma multidão. O Divaldo, ele tem uma palestra muito bonita na internet que vale a pena a gente investir, 1h30, mas que vale a pena. E ele fala que era um ambiente de milhares de leprosos. Ele fala em torno de 10 mil leprosos nos ambientes, né? Então era uma necessidade muito grande. E ela ficou 10 anos ali. Até que um determinado dia, ela foi fazer uma higiene, né? Nos braços, no corpo, e sentiu o quê? Umas manchas violáceas. Pegou um graveto para ferir a pele e não sentiu. Então, ela já sabia que tinha também adquirido a lepra. E aí o discurso dela mudou. Ela falava assim: meus irmãos, nós os leprosos, mudou, né? Porque antes ela simplesmente estava num ambiente para ajudar naquelas dores. E agora a dor também já tinha chegado a ela. Então ela passou por aquele processo que todos os leprosos passavam, de perda de membros, né, a orelha, os dedos, e não é fácil. E aí surgiu nela o desejo de encontrar os seus amores, Maria e João, que moravam na cidade de Éfeso. Aí ela reuniu os amigos para se despedir, porque ela sentia que o tempo de vida dela na terra era pequeno. Então, com muito sacrifício, ela pegou esse caminho. Até chegar em Éfeso, a história é comprida, ela passou por muitas dores. Chegando perto da cidade, o corpo já não aguentava mais. Caiu em terra e uma família, uma família cristã que morava na redondeza, a acolheu. E ela, quando começou a falar em Maria e João, a mulher conhecia. Então, ela passou a ser cuidada naquela casa. E aí, quando Maria e João receberam, né, a informação que ela estava lá, foram vê-las. Foram vê-la. Passou-se assim 1 dia ou 2 e a situação dela era assim muito crítica. Então, em determinado momento, é como se a alma tivesse fora do corpo. Ela via Maria e João do lado do corpo dela, fazendo oração. Ela levitou por cima do corpo e de repente ela se viu no lago de Genezaré, caminhando com os seus amigos de fé, os apóstolos, num ambiente que era para ela muito acolhedor. E ela sentiu, né, o barulho dos pássaros sobrevoando aquele ambiente, quando lá à distância uma pequena luz veio se aproximando. E Jesus, né, sentindo o carinho que tinha por aquela mulher, né, que teve assim muita confiança nas palavras do Cristo, quando ele dizia: Maria, ame sempre,
faça a sua parte, que um dia eu vou te receber. E aí ele estava naquele momento cumprindo a palavra, recebendo Maria nos braços e dizendo a ela de que ela tinha conseguido, né, atravessar a porta estreita. De alma leve, toda vestida de luz, no final da jornada, Maria de Magdala encontra o Mestre Jesus. Imagine, gente, a alegria dessa mulher, não é isso? Depois dessa luta toda, né? Ser recebida por Jesus. E aí eu vou pedir a vocês, nós temos 2 minutos, vou pedir a vocês mais 1 minuto para a gente poder agora acompanhar essa poesia em forma musical. E antes da gente encerrar, a gente pergunta: é possível reencarnar na própria existência? Maria de Magdala deu uma guinada tão grande na sua existência, ela se modificou tanto que ela reencarnou na própria existência, né? Foi uma outra vida. E às vezes a gente se pergunta: será que a gente é capaz disso? Né? Somos capazes. Somos capazes a partir do momento que a gente começa a exercitar esse amor, que a gente começa a exercitar a caridade, que a gente começa a ter um olhar de mais compaixão, né? E também de se olhar com essa compaixão, com esse amor, com esse afeto. Então, deixa que o sol ilumine as suas partes adormecidas, paralisadas ou esquecidas. Lave o sono dos seus olhos e dê as boas-vindas a um novo alvorecer. Encontra
Da paz, meus irmãos. E certamente Maria de Magdala continua amando. Enquanto essa música tocava, com certeza ela passava por vários lugares com sua caravana de luz, recolhendo tantos irmãos, né, em aflição. Então, que a gente possa seguir esse exemplo de Maria. Olha, eu estou emocionada. Muito obrigada, Lenilson. Muito obrigada, Bianca. Eu acredito que todos nós estejamos aqui fazendo o levantamento das nossas ações, né? E observando assim, de que forma que eu posso reencarnar nessa própria existência. Quais as mudanças que eu devo fazer na minha vida. Sem esquecer o que eu já fui, o que já fomos, até porque somos responsáveis pelos nossos atos, mas que possamos modificar a nossa jornada daqui para frente. Isso? Vamos agora aos nossos recadinhos. Na sexta-feira nós teremos a palestra dos nossos companheiros João e Maria Aparecida, Livro dos Espíritos, né? Retorno à vida corporal. Estaremos presentes, todos convidados. Na quarta-feira nós teremos Gilson Paiva, tema também muito interessante, é o câncer na visão espírita. Mudando um pouquinho de recadinhos, na cantina ainda há 4 sanduíches naturais, sanduíche natural. Tá? É uma forma de colaborar com a nossa casa financeiramente. Né? Então, os 4 primeiros poderão contribuir com a casa. Outro recadinho importante, quem ainda não fez ou não faz o culto do Evangelho no lar, não se sente preparado ainda, há um grupo de trabalhadores na casa, coordenado pela companheira Dedé já desceu. Tá aqui, Dedé. Então, às segundas-feiras, Dedé e companhia, eles vão à casa da pessoa, mostram, fazem um culto similar e depois vocês vão fazendo o restante das outras vezes. É muito bom mesmo. Outro recadinho, grupo de estudos é uma forma de fortalecer para que modifiquemos a nossa postura aqui. E sexta-feira nós estamos abrindo um grupo novo às 17 horas, Livro dos Espíritos, né? Silvia e eu, por isso que eu falei só do nosso grupo de estudo, mas nós temos muitos outros na casa. Bom, vamos agora ao passe, comandado pelo César. Os passistas são Augusto, Adriana, Maria Aparecida, Nazaré, Rosileia e Solange. Ele não é obrigatório, mas é muito importante essa troca de energia. Vamos então fazer a nossa prece. Após o passe, quem fez conversa fraterna semana passada pode aguardar e tentar pegar a resposta comigo mesma, tá bom? Eu pego ali na salinha para vocês. Então, amado Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por este momento único de aprendizagem, de conforto, de consolo, de paz, de proteção. E te pedimos, Pai, que cada ser aqui presente possa ser agraciado e receber as tuas bênçãos, as tuas luzes e todo o seu amparo, e que possa ser estendido aos seus amores, aos seus familiares. Que possamos, Pai, entrar em sintonia com os nossos anjos guardiães, com os espíritos protetores, para fazermos as nossas melhores escolhas em nossas vidas, usarmos bem o nosso livre-arbítrio, para que possamos amar cada vez mais a nós mesmos e ao nosso próximo. Muito obrigada, Pai. Esteja sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas.
Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, até semana que vem. Fiquem todos com Deus.